E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos lá dar continuidade, né, à nossa aula, à nossa disciplina de empreendedorismo. Meus queridos alunos do DF que estão aí comigo fazendo essa experimentação utilizando o método de classe de aula invertida, ou Flipped Classroom, no qual a teoria é vista em casa por meio de vídeo, do material, da referência bibliográfica e as atividades são feitas em sala de aula. Hoje nós falaremos um pouco sobre o modelo de negócios sociais, o Canvas, né? Que é uma ferramenta aí muito importante para que vocês desenvolvam os seus negócios, os futuros negócios. E na próxima aula, quando nos encontrarmos, nós iremos de fato construir o Canvas de cada um dos grupos, de cada uma das equipes aí que foram formadas em sala de aula. Bom, então as primeiras orientações para essa aula de hoje é a seguinte: tem aí ao seu lado os slides da aula. Eu vou seguir a ordem deles. É um material que já está disponibilizado no Blackboard. Para quem estiver assistindo esse vídeo aí, porventura tiver encontrado ele no YouTube, não for meu aluno de empreendedorismo, esse vídeo é dedicado, direcionado aos meus alunos. Quem não for pode encontrar os slides no meu SlideShare, Gabriel Cardoso, mas os meus alunos vão encontrar os slides lá dentro do próprio Blackboard. Certo? Então, em primeiro lugar, acompanhando os slides aí, que eu vou seguir essa sequência, eu vou estar sempre fazendo alguma referência a eles. Em segundo lugar, lembrem-se que tentem assistir o vídeo utilizando aquela técnica que nós falamos em sala de aula, técnica Pomodoro. Assista 25 minutos, faça 5 minutos aí de intervalo, fazendo alguma atividade que você goste, depois volte, assista mais 25 minutos. Não tem que sentar e assistir tudo de uma vez, não. Se você realmente estiver disposto, muito motivado com o tema, com o assunto, com a aula, aí sim o faça. Mas se você estiver um pouco relutante, procrastinando um pouco, lembre-se de utilizar essa técnica que vai lhe auxiliar bastante. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar aí com o primeiro slide, no qual eu apresento as referências da nossa aula. Em primeiro lugar, eu estou utilizando esse livro do José Dornelas, Plano de Negócio com Modelo Canvas. Este livro aqui, ó, um livro recém-lançado pela editora Gen LTC. Esse livro é um livro fantástico. Eu quero até agradecer a editora que me enviou como cortesia esse livro. É um livro muito bacana e ele trabalha justamente algo que nós iremos trabalhar na nossa disciplina, que é o casamento entre o modelo de negócio e o plano de negócio. Então, é um livro que eu recomendo bastante e parte da nossa aula foi baseada nele. Em segundo lugar, nossa aula foi baseada nesse livro clássico aqui, ó, do Alexander Osterwalder, ou Osterwalder, que é o livro Business Model Generation, Inovação e Modelo de Negócio. O livro está em português, apesar do título, então é um clássico. Acho que todo empreendedor, candidato a empreendedor, deve ter esse livro. Ele é o que deu a base para todos os livros de Canvas, de modelo de negócio que vieram depois. É um livro que eu recomendo bastante que vocês tenham e, logicamente, que a nossa aula está sendo baseado também nesse aqui, que é o clássico dos clássicos. E, em terceiro lugar, um material que eu utilizei muito, que é um material gratuito, que está aí disponível no site do Sebrae, que eu coloquei no Blackboard para os meus alunos também, é a cartilha do quadro de modelo de negócio, que o Sebrae lançou em 2014, no ano passado. É uma cartilha fantástica que eu acho que todo empreendedor também pode ter, no qual o Sebrae ele detalhou um pouco desse livro do Alexander, do Osterwalder, e de uma certa forma tornou o material palatável à realidade brasileira, sintetizando esse material em 17 páginas e trazendo alguns exemplos aí interessantes, né? Eu acredito que esse material aí ele é feito principalmente para as micro e pequenas empresas brasileiras, porque ele traz alguns exemplos da nossa realidade e pode ser utilizado para qualquer empreendedor. E então foi esse terceiro material que utilizei para criar a nossa aula de hoje, tá ok? Então, esses são os três livros. À medida que nós formos evoluindo aí, eu vou fazendo outras indicações, como eu sempre faço em sala de aula para vocês, né? Falar nisso, perguntinha. Estão lendo os livros que eu estou indicando lá em sala de aula? Estão, né? Muito bem. Estão lendo todos os livros. Eu sei que vocês sempre leem os livros que o professor aqui indica. Eu fico muito feliz e isso me traz muita motivação para as nossas aulas. Vamos começar então aí com o slide 3, pessoal, no qual eu apresento a agenda. Então, nós iremos dividir nossa aula em 6 tópicos: a introdução, explicarei depois a divisão em cores do modelo de negócio ou do Canvas. Depois apresentaremos uma visão geral dessa ferramenta. Depois, item a item, falaremos dos 9 blocos. Por fim, finalizaremos com dicas de preenchimento e um exemplo aí
apesar de ter exemplos aí, um exemplo aí o exemplo clássico do livro, que é o da Nespresso. Vamos seguindo então agora para o slide de número 4, e para começar a falar, né, de modelo de negócio, ou canvas, ou quadro de negócio, são esses os nomes que nós podemos chamar, a gente tem que compreender que o negócio, todo negócio é um sistema. O que é um sistema? Uma combinação de vários elementos. Elementos que estão juntos, conectados, que se complementam, que influenciam e são influenciados. Se o negócio é um sistema, então ele é constituído por várias partes, não é isso? E a ideia do modelo de negócio é justamente descrever a lógica de criação, entrega e captura de valor dessas partes do negócio, ou seja, do negócio como um todo. Então, o que o modelo de negócio vai fazer? Ele vai pegar um negócio, que é um sistema constituído por diversas partes, ele vai traduzir isso em 9 grandes partes, e por meio de um conceito muito profundo, ele vai explicar como esse negócio vai entregar valor para um cliente, como esse negócio vai entregar valor para uma organização. E aí você vai detalhando cada uma dessas partes necessárias para essa entrega de valor. Lembrando, pessoal, como a gente fala em sala de aula, não confundam valor com questões financeiras nesse momento, né? Valor é aquilo que é importante para alguém, né? Algo que alguém valoriza. Então a gente não pode pensar em valor exclusivamente financeiro. Nesse momento, quando a gente fala de entrega de valor, é algo que é importante para alguém. Um negócio, ele entrega um valor para alguém quando ele atende a uma necessidade, a um desejo, ou resolve o problema desse alguém ou de uma organização. Tá certo? Então, essa que é a ideia. O modelo de negócio ele vai descrever então, essa lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Que organização é essa? A organização que as equipes, que os grupos estão estruturando aí. A ideia é que no final da nossa disciplina, vocês façam uma apresentação, né, em formato de venda realmente, de busca de investidores, de busca de sócios e parceiros, com esse negócio que foi estruturado durante toda a nossa disciplina. Certo, pessoal? Então, seguindo aí a nossa aula, a gente vai para o slide 5, no qual eu separo um pouco a questão de modelo de negócio e plano de negócio. Para quem acompanhou aquele outro vídeo que eu enviei a respeito de modelo de negócio e plano de negócio, percebeu que são duas ferramentas, né, elas não são excludentes. Muito se vê aí em alguns sites especialistas, os sites de empreendedorismo, uma polêmica em torno dessas duas ferramentas. Né? E pergunta, qual é a melhor ferramenta? Modelo de negócio ou plano de negócio? O Canvas ou plano de negócio? Então, há essa disputa e que não é uma disputa que de fato não existe, porque são modelos que apresentam características diferentes e que, em minha opinião, e na opinião de diversos autores, devem ser usados de forma complementar, certo? E é isso que a gente, inclusive, está fazendo na nossa disciplina. Primeiro a gente desenvolve o modelo de negócio para, na sequência, a gente desenvolver o plano de negócio. Eu acho importante que vocês compreendam que o modelo de negócio, como falamos, é a lógica que mostra a relação de interdependência das partes, é uma coisa ampla, em formato de imagem, né? Como é que as partes de um negócio se influenciam? Como é que elas são influenciadas uma pela outra? Esse é o modelo de negócio. Já o plano de negócio, ele vai detalhar, estruturar com prazos, valores, responsáveis e dados, aquilo que o negócio vai propor, oferecer no futuro. Então, são ferramentas complementares, isso é muito importante que vocês saibam, que vocês não a vejam de forma excludente, e sim a utilizem em ambas as etapas a qual elas forem solicitadas no desenvolvimento do negócio. Bom, dando continuidade, os grandes diferenciais do modelo, né, primeiro que ele trabalha muito a questão do pensamento visual. Pensamento visual é hoje um tema muito discutido e muito falado, não sei se vocês acompanharam, eu acho que eu postei para vocês, se eu não tiver postado, vocês entrem no meu blog, gabrielcardoso.com.br, que eu fiz uma resenha desse livro aqui, ó, Desenhando Negócios, ó, como desenvolver ideias com pensamento visual e vencer nos negócios. Esse é um livro que também é muito importante para todo mundo que trabalha aí em ambientes corporativos, para quem está querendo empreender. E lá no meu blog eu fiz uma resenha desse livro, falei sobre as etapas dele, dei uma orientação básica, e ele trabalha o que? A importância do pensamento visual. Né, o Canvas, ou o modelo de negócio que nós estamos estudando, ele tem um desses diferenciais, que é abordar o negócio de uma forma visual. E é aquela velha máxima, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Muitas vezes a imagem consegue traduzir o que páginas e páginas de texto não conseguem traduzir. Então ele tem essa grande vantagem, é o primeiro diferencial.
Segundo grande diferencial é a visão sistêmica que o modelo de negócio dá em relação à organização que você está estruturando. Então, você consegue ter a noção de que realmente o negócio é um sistema composto por partes que se relacionam, que influenciam, são influenciadas uma pelas outras. Então, essa é o segundo grande diferencial, que é a visão sistêmica, e vocês vão ver que são 9 partes no modelo de negócio que buscam responder a 4 perguntas. Na sequência, o terceiro diferencial é a cocriação. Então, vocês normalmente estruturam um negócio com equipe em volta desse modelo. Então, essa cocriação no qual a complementação e a participação de todos os indivíduos, de todos os membros, ela dá um tom diferenciado, eleva o grau de criatividade do grupo, o grupo está trabalhando conjuntamente e aumenta, consequentemente, a probabilidade de um resultado melhor para o seu negócio. O quarto diferencial é a simplicidade, né? É simples, é básico, vocês vão ver, não tem mistério. Qualquer pessoa aí pode utilizar um Canvas, um modelo de negócio, ele é muito intuitivo, muito tranquilo de ser utilizado. E por fim, o quinto diferencial, a ludicidade, né? Você brinca com cores, você brinca com exemplos e acaba que, de uma certa forma, torna prazeroso esse processo aí de utilizar e de montar um negócio, certo? Passando para o slide de número 7, vocês vão ter essa visão geral aí do Canvas. Então, são 9 blocos que compõem o negócio, como já falamos, né? Agrupados em 4 questões que precisam ser respondidas. As questões são o que, para quem, como e quanto. O que vou fazer? Qual o valor que ofereço? Essa é a primeira pergunta que você vai responder. Segundo, quem é a pessoa que será beneficiada por esse valor? Para quem eu estou fazendo esse negócio? Terceiro, como irei fazer isso? E quarto, quanto vou gastar e quanto vou ganhar, quanto vou arrecadar. Essa é uma visão ampla. Você percebe aí que eu utilizei até uma imagem do guia do Sebrae, que eu indiquei no início do vídeo. Eu achei muito bom porque eles dividiram em cores, então fica uma forma bastante simples de compreender essa ideia e compreender como as 4 perguntas são desdobradas em 9 blocos, certo? Aí na sequência, pessoal, nós temos a visão geral do Canvas, então aí no slide número 8, no qual vocês podem ver já uma relação entre as 4 perguntas e os 9 blocos. Então, a pergunta de número 1, o que é o bloco proposta de valor, que nós iremos preencher a proposta de valor, que já eu vou detalhar. Na pergunta de número 2, para quem? Nós temos 3 blocos. Então, segmentos de clientes, em primeiro lugar, e para quem a proposta de valor será oferecida, para que segmentos de clientes, como ocorre o relacionamento com esses clientes, é o terceiro bloco, e quais são os canais utilizados para esse relacionamento, é o quarto bloco. Azul, você vê à esquerda do slide, como, né, a pergunta como esse negócio será operacionalizado. Então, quem serão as parcerias principais, quais serão as parcerias principais, quais serão as atividades principais e os recursos principais. E aí, por fim, quanto, né, a quarta pergunta, que é dividida em 2 blocos, quais serão suas fontes de riqueza e qual será a estrutura de custo do seu negócio. Essa é uma imagem também utilizada aí, retirada do guia do Sebrae, que eu achei fantástica essa imagem, muito bem detalhada, lúdica, colorida, muito bacana. Tem muita coisa boa aí nessas obras que a gente está utilizando, pessoal, e é interessante que vocês saibam selecionar aquilo que mais se aplica à realidade do negócio que vocês estiverem criando, que estiverem planejando. Bom, espero que até aqui tenha ficado claro. Então, a nossa aula aqui, esse momento é a base da nossa aula e agora a gente vai começar a detalhar um pouco cada um dos aspectos. Se você está utilizando a técnica Pomodoro aí para assistir essa aula, eu sei que não deu 25 minutos ainda, mas eu sugiro que pare um pouquinho, dê um intervalinho que a gente agora vai aprofundar item a item em cada um desses blocos, tá ok? Vamos lá. O slide número 9 é um detalhamento do que a gente falou até então, e a gente já parte direto para o slide de número 10, que é o primeiro bloco aí, que é o bloco proposta de valor, que ele vai responder aquela pergunta, o que será feito? Proposta de valor é a definição do valor do produto ou serviço que seu futuro negócio oferecerá aos clientes. E aí tem uma explicação do Sebrae que está relacionada com aquela explicação que eu dei início a respeito de valor, né? Valor é a razão ou motivo pela qual as pessoas irão adquirir o seu produto ou serviço. O que leva as pessoas a adquirir esse produto ou serviço? Você está atendendo a uma necessidade delas? Atendendo a um desejo? Resolvendo um problema? O que leva a pessoa a
consumir o seu produto, o seu serviço e não de uma concorrência qualquer e não de um concorrente qualquer. Essa é a ideia de valor, né? Você deve pensar, então, você está atendendo essa necessidade, resolvendo problema ou melhorando alguma situação existente. E aí, o livro do Dornelas, ele apresenta algumas perguntas que podem guiar você no preenchimento do Canvas. Uma dica importante que eu vou dar é a seguinte: você não deve responder essas perguntas aí no Canvas, tá ok? Atenção, pessoal, atenção. Não é para ficar respondendo as perguntas no Canvas. O que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar as perguntas como um estímulo à reflexão, certo? As perguntas vão gerar respostas e aí, por meio das respostas, vocês irão refletir e preencher o Canvas. Até porque o Canvas é para ser preenchido de uma forma muito simples, sem textos longos, simples, frases curtas, expressões breves que sintetizem pensamentos mais complexos. Se você começar a preencher um monte de coisa ali dentro do Canvas, acaba que você está transferindo o plano de negócio para dentro dele ou você não está nem utilizando ele da forma com as características, com as forças que ele tem, não está utilizando como deveria. Primeira pergunta é: que valores entregaremos aos nossos clientes? Refletir sobre isso, né? Que valor ou valores? Muitas vezes você entrega mais que um valor, muitas vezes você entrega um valor principal e alguns valores secundários. Então, que valores você entregará ao seu futuro cliente? Segundo, quais os problemas que você ajudará a resolver quais os problemas do seu cliente que você ajudará a resolver, né? Quando você entregar esse valor, quando você oferecer um produto, um serviço, você vai estar resolvendo um problema daquela pessoa. Quais serão esses problemas? Compreender isso é muito importante para detalhar e delinear o valor que se entrega. Que categorias de produtos ou serviços ofereceremos a cada segmento de clientes, né? Então, às vezes você tem 2, 3 segmentos de clientes e aí você tem que categorizar quais são os produtos e serviços que irão oferecer. Por fim, quais os desejos e necessidades desses clientes que vocês irão satisfazer. E aí, essas 4 perguntas servirão de guia para você refletir e falar: bom, já sei, então essa é a proposta de valor, vou agora colocar aqui em 2, 3, 4, 5 expressões no meu Canvas. Certo? Esse é o primeiro bloco que deve ser preenchido. Quando você começar a preencher o Canvas, nós em sala de aula faremos isso, vocês vão começar pela proposta de valor, certo? Proposta de valor e cliente também, que já vou falar um pouco sobre isso. Então, no slide seguinte, alguns tipos aí de proposta de valor que o guia do Sebrae apresenta, também que o livro do Alexander Osterwalder, perdão, falo Osterwalder o tempo todo aqui. Osterwalder apresenta que são as propostas básicas ou mais conhecidas de valor. Você pode consultar e detalhar já lá na sua própria ferramenta. Bom, então tem lá customização, redução de risco, acessibilidade, design, preço, novidade, status, enfim. Nós temos ali uma série de propostas de valor que são oferecidas pelo seu negócio. Sugiro que você consulte esse material, volto a repetir, principalmente o material do Sebrae, já está disponível no Blackboard, consulte esse material e utilize aí na elaboração, na estruturação desse primeiro bloco. Se possível, leve ele para a sala de aula na próxima quarta-feira. Tá ok, pessoal? Então, o modelo do Sebrae traz um exemplo muito bacana de um restaurante, né? Então, olha lá o que bacana. Restaurante, ele vai oferecer comida por quilo a preços baixos, comida natural para a sua saúde, cardápio especial em lugares reservados, pratos para suas crianças se divertirem, o melhor para comer a dois, comidas típicas do Nordeste para matar a saudade. Então, ele relacionou uma série de propostas de valor para criar num restaurante hipotético aí. Na sequência, também um pet shop, um outro exemplo muito bom que o guia do Sebrae trouxe, que ó, banho e tosa para seu cão mais bonito, produtos que dão conforto para o seu animal, cuidados especiais para pequenos animais, seu cão, nosso melhor amigo, buscamos e devolvemos, uma série de valores aí também exemplificados para você. Eu acho que esses exemplos do Sebrae são muito bons, são exemplos iniciais que podem auxiliar vocês na estruturação da oportunidade que vocês desenvolveram nas últimas aulas, certo? Na sequência, pessoal, a gente passa então para a segunda pergunta, né? Para quem o negócio será desenvolvido? E aí, para quem o primeiro bloco que nós iremos preencher é o segmento de clientes. Então, o segmento de clientes vai estar sempre ali próximo da proposta de valor, porque, logicamente, a proposta de valor é para esse grupo de clientes.
quem é o cliente ou os clientes que você irá oferecer essa proposta, né? E aí você vai se refletir sobre a característica deles, como eles se dividem, onde se localizam, como se assemelham e vai detalhar isso aí de forma que o plano de o modelo de negócio possa representar claramente cada um desses perfis. Detalhar, pessoal, é uma expressão, né? Não vai, lembre-se, não vai sair preenchendo um monte de coisa, não. Detalhar é o seguinte, você vai criar uma expressão breve, curta, que explique quem é esse seu segmento de cliente, né? Então, você pode ter mercado de massa, mercado de nicho, um mercado diversificado, plataformas multilaterais que atendem dois tipos de clientes e por aí vai. Então, existem vários tipos de clientes, esse é o momento de defini-los. Dornelas, né, que é um dos livros que nós nos baseamos, ele sugere 3 perguntas para reflexão. Para quem nós criaremos valor? Quem serão nossos mais importantes clientes? Quais serão nossos clientes típico padrão? Então, mais uma vez, as perguntas são para reflexão e não para resposta imediata. Em terceiro bloco, o terceiro bloco da segunda pergunta, vamos lá para vocês não se confundirem, pessoal. Terceiro bloco, qual é? Canais. Segunda pergunta, para quem? Então, o terceiro bloco da segunda pergunta vai definir como a sua proposta de valor chegará até os clientes. Então, perceba que você tem a proposta de valor de um lado, o segmento de cliente de um outro. E, fisicamente, esse terceiro bloco, canais, ele vai fazer essa ligação. Como a proposta chegará até o segmento de clientes. Então, você levará esse produto ou esse serviço por meio de um site, por meio de distribuidores, uma loja própria, por meio de lojas parceiras, vendedores cadastrados, atacado, quais serão os canais utilizados para atender esses clientes. Então, essa é uma reflexão importante que você deve fazer para dar continuidade ao seu modelo de negócio. E aí, mais uma vez, as perguntas que o Dornelas sugere para facilitar a reflexão, né? Como proveremos a integração dos canais com a rotina dos clientes? Quais canais serão mais eficientes em termos de custo? Quais canais funcionariam melhor? Como as outras empresas chegam até os clientes? Através de que canais nosso segmento de clientes quer ser alcançado? Então, tudo isso você vai detalhar, lembre-se, a expressão, você pode detalhar isso num texto para depois sintetizar ali no Canvas, né? Como vai estar a equipe reunida, vocês vão estar reunidos em sala, vocês podem rascunhar, né, no post-it, coloca lá, depois troca, apaga, essa ideia, né, que seja bastante dinâmica a criação, interativa, que todo mundo participe e que acabe oferecendo realmente o comprometimento de todos com a construção de uma proposta, de um modelo de negócio eficiente. Bom, aí a gente passa para o quarto bloco, pessoal, que está no slide número 19, que é relacionamento com clientes, né? E aí, qual é a relação que se estabelece? Se num momento você definiu lá atrás quais os canais, num segundo momento, como será essa relação? Percebe que esses dois blocos eles estão entre a proposta de valor e o segmento de clientes, porque é a conexão que existirá entre o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, a sua proposta de valor e o seu segmento de cliente. Compreende isso? Está claro? É muito importante que isso esteja claro, certo? Por isso que fisicamente eles estão centralizados. Enquanto os canais mostram como chegar até lá, o relacionamento de clientes mostra como será a sua relação. Vai ser uma transação breve, você vai fazer uma assistência pessoal simples, uma assistência dedicada, serviços automatizados, vai fazer um trabalho de cocriação. Como isso vai ser feito? Faça essa reflexão e preencha de forma sintetizada aí no seu Canvas. E aí algumas perguntas, né? Qual será o custo envolvido para a criação desse relacionamento? Quais? Isso vai ajudar muito você no preenchimento do quanto, lá, com aquele bloco lá embaixo depois. E claro, que quando você está refletindo sobre todos esses blocos, pessoal, muita atenção nesse momento, você já está, de uma certa forma, esboçando uma ideia da estrutura do seu plano de negócio. Já está fazendo reflexões sobre muitos dos pontos que serão tratados no plano de negócio, que vai ser tema das nossas aulas, depois que a gente concluir as aulas sobre modelo de negócio. Aí, mais uma pergunta, né? Como vocês irão conquistar, manter e aumentar a base de clientes? Uma ação é para conquistar, que é diferente da ação que se faz para manter e que é diferente da ação que se faz para aumentar. São 3 estratégias distintas que se utilizam e as 3 estratégias são vinculadas à forma como você se relaciona com o seu cliente. Então, como você irá conquistar, como você irá manter e como você irá aumentar a sua base de clientes.
quais relacionamentos você quer ter, como esses relacionamentos estarão vinculados ao seu modelo de negócio. Então, essas 4 perguntas servirão para que você reflita sobre essa segunda pergunta e esse quarto bloco, que é para quem relacionamento com os clientes. Espero que até aqui tenha ficado claro. Eu vou tomar água, porque o clima está muito seco aqui em Brasília, não estou dando conta de falar, como você já deve estar percebendo. Ó, aqui a caneca transparente, né? O pessoal às vezes brinca lá em sala de aula que a minha garrafinha é igual a caneca do Jô, né? Ninguém sabe o que tem ali dentro, né? Os alunos são terríveis, né? Lógico que o que tem é água, e agora eu vou tomar um pouquinho de água aqui para matar a sede. Tá tomando água aí também? Tá? Estão lendo os livros aí que eu estou indicando? Então também, né? Então vamos dar continuidade aí à nossa aula. A gente passa agora para quanto, né? A terceira pergunta, quanto. Você pode começar tanto pelo como quanto pelo quanto. Eu prefiro começar pelo como. Responder a terceira pergunta que é a como. Mas eu vou apresentar aqui para você o quanto nos slides e depois a gente passa para o como, tá ok? Lembre-se, eu prefiro começar pelo como, mas vamos seguir essa ordem aí. Bom, quanto? Em primeiro lugar, quanto você irá arrecadar? Quais serão suas fontes de receita? De onde vai vir o seu dinheiro, né? Vai ser por venda direta, pagamento pelo uso? Você vai vender assinatura ou você vai alugar? Será um licenciamento ou você ganhará comissões? Você ganhará por meio de anúncios? Como isso será feito? De onde virá dinheiro, né? É importante estruturar. Tem uma frase muito boa do Josh Kaufman, que é um autor de um livro fantástico, que é o Manual do CEO para o século XXI. O livro da editora Saraiva é muito bom, que eu recomendo que vocês leiam. Também não está aqui perto, senão eu mostraria para vocês. Está lá dentro, não vou levantar para pegar, para não perder o ritmo da aula. Recomendo que vocês leiam. Nesse livro ele fala o seguinte: ninguém consegue mudar o mundo se não consegue pagar as contas. E é verdade, né? Você só vai conseguir realmente ter um bom negócio, só vai conseguir gerar algum tipo de impacto se você está mantendo as contas do negócio em dia ali, né? Isso vale para a nossa vida diária e, lógico, que também para o negócio, né? Então, é muito importante essa etapa por causa disso. Quais serão suas fontes de receita? Isso tem que estar muito claro. Como você já definiu lá quem são os seus clientes, fica mais claro agora detalhar quais são as receitas mais relacionadas com esse tipo de cliente lá em cima. Tá vendo? Todos os blocos eles são relacionados. Como você definiu também lá em cima o relacionamento que vai ter com o seu cliente, você também vai ver qual a fonte de receita mais vinculada com esse tipo de cliente, esse tipo de relacionamento. Por isso que o modelo de negócio tem essa visão sistêmica, porque todos os blocos se influenciam e são influenciados pelo outro. Você não constrói de forma isolada. Eu estou ensinando eles de forma isolada por objetivos didáticos e pedagógicos, mas eles são construídos de uma forma conjunta. Muitas vezes você vai preencher o bloco aqui quanto, você vai voltar no bloco para quem, vai atualizar, vai no como e tal. É interessante que você faça uma primeira rodada. Então você faz lá, proposta de valor, cliente, perdão, você responde a primeira pergunta, o que, a segunda pergunta, para quem, depois como e depois quando. Fez isso, depois faz uma nova rodada, se atualizando. Ou você vai preenchendo um de cada vez, tá, pessoal? Cada um tem sua preferência, eu mostrei a minha, mas eu quero que vocês fiquem bastante à vontade durante a nossa aula. Só quero dar uma dica, sempre comecem pelo o que, proposta de valor, e pelos clientes. Comecem sempre por essas duas partes e sugiro até que comece sempre pelo lado direito do Canvas, que vai também responder que vai também resolver os outros dois blocos, que são os relacionamentos e os canais criados. E aí matamos esse bloco, né, que é o bloco do fonte de receita, que é o primeiro que responde a pergunta quanto. E aí a primeira questão para reflexão que o Dornelas coloca é: que proposta de valor a polícia? Isso que é bom, né, de gravar a aula, que a polícia passa aqui perto, a gente fica curioso, tentando saber o que será que está acontecendo, né? Tomara que em breve eu tenha um estúdio bacana que isole. Isso, pelo visto a polícia está vindo para cá, né? Porque não saiu. Ó, pessoal, qualquer coisa, se eu for preso nessas próximas horas, eu gostaria de deixar meu agradecimento aqui. Foi muito bom ter vocês como aluno. Não, pelo visto parou.
Então vamos lá. Quais são as questões que o Dornelas recomenda? Ele coloca que proposta de valor nossos clientes estarão dispostos a pagar? Porque você está oferecendo algo ali, mas as pessoas elas têm uma propensão a pagar mais ou menos por aquilo de acordo com o valor que elas dão, a importância que elas dão àquilo, à sua proposta. Então você vai refletir sobre isso e pesquisar sobre isso. O que e quanto eles estão pagando hoje por produtos ou serviços semelhantes? Como é que será o seu modelo de receita, a composição, né, dentro de, sei lá, às vezes uma parte vai ser por meio de aluguel, outra parte vai ser por meio de produto, e como será a política de preço que será praticada. Então, essas 4 perguntas levarão à reflexão e à resposta desse item do Canvas, que é a fonte de receitas. Logo depois a gente vem com a estrutura de custos, né? E mais uma vez a gente lembra do Josh Kaufman lá atrás, né? Que ninguém consegue mudar o mundo se não consegue pagar as contas, e essas são as contas de vocês, né? A estrutura de custo, todo o custo necessário para que a proposta de valor seja oferecida, né? E você vai trabalhar, estruturar seu custo de que forma, né? Custos fixos, custos reduzidos, vai trabalhar a questão de qualidade do seu produto, né? Valorizar ele, enfim, vai fazer uma escala de vendas, vai trabalhar com grandes clientes, diversidade de produtos, enfim, é uma série de possibilidades aí para que seja estruturado os seus custos, por isso que se chama estrutura de custos, né? E o Dornelas ele acaba recomendando 3 perguntas, né? Quais serão os custos mais importantes? Você vai fazer uma estruturação, né? Você pode até pensar um pouco na lei de Pareto, né? 80-20. Então, quais serão os custos mais importantes? Aquele que irá realmente pesar aí em 80% do seu negócio. Você com certeza terá esses custos mais importantes e depois você terá uma infinidade de custos ali que irão refletir 20% da carga total sua de custos aí da sua estrutura. Quais recursos-chave serão os mais caros? É importante saber, recursos-chave foi respondido ali na pergunta como, no bloco azul, que a gente já vai detalhar. E quais as atividades-chave também serão mais caras. Nesse momento, pessoal, você vai estruturar aquilo que é mais caro, aquilo que vai pesar mais no seu negócio, né? Então, não adianta você pensar em estruturar, por exemplo, detalhes, coisas pequenas. Não, esse não é o momento, né? Isso vai ser lá no plano de negócio que você vai vir com os custos, com os custos menores e tal, e vai aos poucos. Eu estou preocupado com essa polícia. Não é aqui não, pessoal. Estou tranquilo, tão tranquilo, vamos continuar nossa aula. Deve ser aí na vizinhança, aí devem estar pregando alguém aí. Daqui a pouco, se terminar a aula, se der tempo, eu vou filmar aí, né? Quem sabe a gente já completa aí com um vídeo aí enviando por ratinho aí, com um caso aí de polícia. A coisa tá feia no nosso país, né? Violência e tal. Enfim, a gente fica um pouco nervoso em relação à situação atual do nosso país, mas tem que saber conviver com isso, né? E às vezes a gente brinca, mas a coisa é bastante séria. Então, voltando, né, estrutura de custos, e aí você vai ter alguns dos custos, alguns dos custos que serão realmente muito impactantes no seu negócio. Neste momento, você vai colocar aí nesse bloco. E aí a gente passa por uma pergunta como, né? Quais serão, como o seu negócio será estruturado? Então, essa pergunta como, ela é como a para quem? Ela tem 3 blocos. Primeiro, parcerias. Segundo, atividades. E terceiro, recursos. Recursos, pessoal, vocês vão definir quais os principais recursos que serão utilizados, né? Quais são os principais insumos físicos, humanos, intelectuais e financeiros necessários para viabilizar essa proposta de valor. Maquinários, especialistas, softwares, o que será necessário? Os principais, tá lá, os recursos principais. Não é para ficar detalhando item a item, não. O momento de detalhar lá no plano de negócio, aqui são os recursos principais. Tente lembrar sempre da proporção de Pareto aí, 80-20%, tá ok? Com certeza, 20% dos recursos principais representarão 80% do impacto causado no negócio. Então, a gente tem aí algumas perguntas sugeridas por Dornelas para refletir sobre os recursos principais, quais são aqueles recursos-chave, né? Esses recursos, você pode verificar que recursos estão envolvidos com os canais, que recursos estão envolvidos com os relacionamentos, que recursos estão envolvidos com a proposta de valor. Sempre pense nos outros blocos para verificar que recursos são necessários para a viabilização de cada um daqueles blocos. Lembre-se, é uma visão sistêmica que nós temos aí. Passando para o segundo bloco do como,
que são as atividades principais, esses vão ver quais são as principais atividades de produção, de resolução de problema, de manutenção de site, de atendimento, negociação, venda, as principais atividades necessárias para o funcionamento do negócio. Mais uma vez, atividades principais, minha gente, certo? Não se esqueçam, não adianta sair detalhando. A hora de detalhar é lá na frente, no momento que a gente tiver no plano de negócio, ou muitas vezes você vai detalhar isso no próprio dia a dia. Às vezes o seu negócio já está em momento de ser prototipado, criar uma estrutura um pouco mais simplificada e já colocar em mercado, em teste. Você vai aprender com essa relação que se estabelece com o mercado, não vai ter nem tempo de você detalhar, você vai detalhando no próprio dia a dia do negócio. Então, o modelo de negócio ele serve para isso, os principais, você tem uma ideia ampla, certo? E aí, as perguntas, né? Você pode fazer as atividades relacionadas a cada um dos itens também. Atividades necessárias para a proposta de valor, atividades necessárias para o relacionamento, atividades necessárias para os canais de distribuição. Sempre vai pensando nos outros blocos na hora de responder o bloco de atividades. Por fim, as principais parcerias. Então, quem serão os fornecedores e parceiros que irão te apoiar na realização do negócio, né? E eles podem auxiliar você a otimizar, gerar economia de escala, reduzir risco, reduzir incerteza. Eles podem te ajudar a terceirizar algumas atividades que não são chaves e alguns serão muito importantes, né? Hoje mesmo eu estava reunido com o pessoal e a gente estava realizando os principais, fazendo um canvas e detalhando os principais parceiros, e a gente viu que um parceiro ali era chave, né? Era fundamental para o negócio. E essa reflexão, essa constatação levou a uma reflexão. Se a gente perde esse parceiro, o negócio ele não funciona. Vejam vocês, né? A gente estava praticamente travado na mão de um único parceiro. Isso nos levou a uma reflexão, a uma reestruturação das atividades, dos recursos, da própria proposta de valor, para que não se tornasse um risco tão grande, ou seja, ficássemos tão travados na mão de um único parceiro. Então, é importante que vocês façam isso e algumas reflexões que o Dornelas oferece são essas, né? Parceiros chaves, fornecedores chaves, quais recursos vocês irão adquirir desses parceiros, quais atividades esses parceiros realizam, reflete sobre a pergunta, responde sinteticamente no modelo de negócio. Até aí está tranquilo, pessoal? Compreendeu? Eu espero que sim. Eu acho que a ideia é que a gente faça um apanhado geral dessa aula e desse conteúdo neste momento, para que a gente possa dar continuidade. Então, se você está utilizando a técnica Pomodoro, não sei se deu 25 minutos, agora eu já não estou medindo, acho que eu já não estou contando, perdão, acho que deram uns 15, 20 minutos desde a última parada, mas sugiro que você pause nesse momento para não perder a linha de raciocínio, certo? Que a gente vai dar uma continuidade a uma nova ideia aí na sequência. Então, vamos lá. Agora, eu vou apresentar algumas dicas de preenchimento que serão importantes para aqueles alunos que já vão começar a ensaiar o preenchimento antes da nossa aula. É aquela questão que a gente fala, né? A importância da proatividade, da iniciativa e empreendedorismo mais que tudo, né? Isso é fundamental. Então, eu espero que alguns grupos já cheguem com alguns quadros ensaiados lá, que esses grupos com certeza terão um avanço muito grande aí nas atividades. Quem não tiver tempo, a nossa aula servirá para isso. Essa é a ideia do sala de aula invertida, né? A ideia é que a gente veja a teoria em casa e faça atividade em sala, mas quem tiver tempo, eu recomendo fortemente que seja feito esse ensaio. Muitas dúvidas irão surgir. Então, lógico, separe o material. Primeiro quadro, se possível, impresso em grande formato. Você pode levá-lo impresso já para a nossa próxima aula. Eu recomendei que vocês levassem uma cartolina, né? Falei, pessoal, não leva papel crepom, pessoal querendo economizar lá na sala, né? Querendo levar papel crepom e tal, não sei o quê. A colega lá que pintava o cabelo até com papel crepom. E não, né? A gente tem que levar um papel que a gente possa escrever, que a gente possa desenhar o nosso quadro. Vários sites, se você jogar na internet aí, Canvas, modelo de negócio, se você jogar no Google, você vai ver assim, centenas de sites que oferecem esse modelo para impressão. Então, quem tem acesso a impressões em grandes formatos, já pode imprimir e levar o seu preenchido. Quem não tiver, a gente vai desenhar lá na sala de aula, vocês vão ver aqui também que isso é muito simples. Segundo, levar adesivos autocolantes, né, com 4 cores diferentes. E por que 4 cores diferentes? 4 cores diferentes porque cada cor será utilizada para uma das 4 perguntas. E levar canetas de várias cores para que a gente possa rascunhar, rabiscar, detalhar, dividir 10 por cores e tal, e por aí vai. Certo? Então, essa é a primeira dica. Em segundo lugar, pessoal,
já utilize o quadro com algumas ideias em mente, né? Para gerar ideias, funil de ideias, brainstorming. Vocês já passaram por todas essas etapas na nossa disciplina. A gente já exercitou a criação, a gente já gerou diversas ideias por meio de uma ferramenta que foi o funil de ideias. Vocês utilizaram os dois tipos de funil, funil interno e funil externo. Depois nós analisamos e verificamos quais ideias são mais próximas de se tornar uma oportunidade de negócio. Então, essa dica de número 2 é para quem não passou por essa etapa. Eu espero que todos vocês já tenham passado por essa etapa, até porque quem não tiver passado por essa etapa vai estar bastante atrasado, não vai conseguir acompanhar essa aula. E esse não é o objetivo. Dica de número 3, inicie o quadro preferencialmente nos itens proposta de valor e segmento de clientes, acho que eu já falei sobre isso. Dica de número 4, quando estiver colando os adesivos, pode colar e movimentar sem medo de errar, né? Porque os adesivos eles têm essa função, né? A função de tornar prático, dinâmico, de não fixar, de tornar rígido, não, é flexibilizar o processo. Então você tira, muda o tempo todo, a ideia é essa, é algo bastante flexível. Então, colhe os adesivos. Voltou a polícia. Voltou. Ah, foi embora. Colhe os adesivos e os movimentos sem medo de errar. Segundo, procure completar o lado direito do quadro antes de partir para o lado esquerdo. Essa dica também já falamos. Sexto, não há problema se alguns pontos não forem preenchidos inicialmente. O quadro vai ser preenchido e melhorado durante as sessões, certo? Faz uma primeira sessão, é como escrever, né? Escrever e reescrever. Primeira vez que você escreve um bom texto, você tem que colocar tudo aquilo para fora que está na sua cabeça. Depois você vai refinando e polindo até que o texto fique no seu formato final, no seu estado da arte, no melhor que você pode oferecer. Mas o primeiro momento é esboço, é rascunho, né? E o nosso modelo de negócio é a mesma coisa, o Canvas é a mesma coisa. Primeiro modelo, faça tranquilamente, depois você vai refinando, vai melhorando a cada uma das sessões. Por fim, eu estou indicando 2 softwares, 2 aplicativos, 2 páginas, enfim. Um é o Canvanizer e o outro é o BM Designer. Os dois.com, né? São softwares aí que oferecem diversos canvas, modelos de negócio que são muito bons aí, que vocês podem fazer online e tal. Mas é aquela questão que a gente conversa em sala de aula. A tecnologia jamais pode sobrepor o conhecimento. A tecnologia ela deve complementar o conhecimento. Não vamos usar a tecnologia pela tecnologia. Então, só vamos usar a tecnologia depois que a gente tiver uma base sólida a respeito do tema que ela trata. Então, para você entrar num site desse e aproveitar ele ao máximo, você tem que ter uma noção muito apurada do que é o Canvas, do que é o modelo de negócio, de como ele é preenchido, de como ele é feito. Aí você consegue usar a tecnologia de uma forma mais plena. Então, essa ideia. Depois da nossa aula, depois que vocês construírem o modelo de negócio, vocês utilizem esses sites aí que eu estou indicando, certo? E aí, no final, nós temos aí para finalizar a aula, no slide número 33, aí o slide, o exemplo Nespresso é um exemplo, talvez o exemplo mais clássico aí desses livros, é o que vários deles falam, traz. Então, a Nespresso, né, tem até alguns... nesse livro é o exemplo mais clássico. A Nespresso ela tem até alguns artigos aí na internet, né? Como ela explodiu, né? Como ela se tornou esse fenômeno que é hoje, gerando até novos concorrentes, como o Dolce Gusto, a máquina de café Três Corações, enfim, hoje o que mais tem é a máquina de café, né? Eu adoro, inclusive, né? O café para mim é uma coisa sensacional e creio que a maioria de vocês também goste de um café, principalmente da Nespresso. Então, olha lá a proposta de valor. Olha como é algo simples, pessoal. Proposta de valor. Café expresso de alta qualidade, preparado com facilidade em sua casa. Uma frase simples, objetiva, mas que não se chegou a ela de uma forma simples. Houve muito trabalho, muita reflexão, muito rascunho, muito esboço, resposta a todas aquelas perguntas, até que se chegasse nessa frase simples, né? Leonardo da Vinci falava que a simplicidade é o último grau de sofisticação.
Quando você consegue traduzir um conceito complexo em algo simples, você atinge um alto grau de sofisticação, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas querendo falar difícil ou textos extremamente rebuscados, é porque aquela pessoa ainda não conseguiu realmente refinar e tornar claro aquilo que ela está se propondo para colocar. Não quero falar que você deva utilizar uma linguagem pueril, nem que você deva ser superficial. Não tem nada a ver com puerilidade e superficialidade. Não. Quando a gente fala de simplicidade, é uma outra história. É isso, olha só, café expresso de alta qualidade, preparado com facilidade em sua casa. Quem são os clientes? Olha lá, segmentos de clientes. Então, são dois. Residencial, fãs de expresso, de café expresso. Eu, por exemplo, sou um cliente, só que eu tenho a concorrente, a Dolce Gusto, porque as cápsulas são mais baratas, né? Vocês sabem como é que é, né? Professor, hoje eu vi uma expressão, é sofressor no Brasil, né? O sofressor tem que comprar mais barato. Eu estou quase já passando para a máquina da Café Três Corações, que eu vi que a cápsula é metade do preço, né? Daqui a pouco eu estou recalchutando as minhas cápsulas aqui em casa para tomar café expresso. Então, vocês viram o segmento de cliente, os fãs de expresso residencial e um outro grupo de clientes que são as empresas. Existe uma diferença gigante entre um cliente individual, o fã de expresso, e um cliente organizacional, uma empresa. O volume de compras, o tipo de produto necessário, o valor que se espera de uma máquina de café. Então, é lógico que se você tem dois segmentos de clientes, toda a estruturação do seu negócio vai ser diferente. Muitas coisas vão coincidir? Vão, claro, mas muitas coisas serão diferentes. Olha como é que é, por exemplo, o processo de marketing, marketing e venda de um cliente individual. Então, o cliente individual, ele vê lá na televisão, a propaganda da Expresso e tal, chega na loja e compra. Como é que uma empresa faz? Ela vê na televisão, vai lá na loja e compra? Não, não é assim. Você tem um setor de compras que faz uma série de orçamentos. Se for no serviço público, aquela confusão toda lá, que tem que fazer licitação, utilizar o 866 como base e enfim, para isso serão dois conceitos diferentes nos outros itens. Então é bom você identificar corretamente quem serão seus segmentos de cliente. Se você tiver muita dificuldade com isso, sugiro que comece com um segmento de cliente, depois faça com outro, naquela ideia de refazer, polir, melhorar o modelo de negócio. Existe uma técnica muito bacana chamada planejamento por ondas sucessivas, que é justamente isso, né? Por ondas sucessivas, porque se planeja uma vez, depois você faz mais uma onda de planejamento e ondas sucessivas irão refinando e melhorando seu planejamento. Então, a gente já respondeu a primeira pergunta, o que? Café expresso de alta qualidade preparado com facilidade em sua casa. Respondemos a segunda pergunta, uma parte da segunda pergunta para quem? Primeiro, clientes residenciais, fãs de expresso, como eu, e empresas, certo? Como será feito esse relacionamento? Então, criou-se o Nespresso Clube. É um clube de vantagens, de ponto, de fidelidade, ele conhece o seu perfil, o café que você mais gosta, ele recomenda, faz promoção, você vai somando os pontos. Eu participo, inclusive, do programa da Dolce Gusto, da minha máquina. Então, toda a caixa, por exemplo, da Dolce Gusto, ela vem com um número interno. Só um minutinho que eu vou tomar mais água. Ela vem com um número interno, eu pego aquele número, entro lá no site, digito, então computa lá, Gabriel, você ganhou 10 pontos, se você somar mais X pontos, você vai ganhar uma caixa de café gratuitamente. Aí ele vai vendo de acordo com as minhas compras, pô, o Gabriel é o cara que gosta mais de expresso, não gosta tanto do longo, né, que é o mais longo. Então, eles começam a recomendar para mim Expresso. Então, essa é a forma como a Nespresso se relaciona com o cliente, de uma forma próxima. E por meio de que canais? A gente passa para o quarto bloco. Então, Nespresso.com, eles têm um site, assim como a Dolce Gusto, eles têm uma loja, várias lojas no shopping, quem já foi aqui em Brasília, lá no Shopping Guatemi, tem uma loja da Nespresso, uma loja bacana, fina e tal. Você pode fazer também pedidos por e-mail, que hoje já são pouco utilizados, né? Na verdade, você faz o pedido lá pelo site. Hoje, dificilmente uma pessoa guarda o e-mail da Nespresso para mandar. A pessoa entra no site, pega o e-mail ali na hora e envia. E o próprio call center, né? Então, eles têm alguns telefones para um grupo de clientes, as próprias empresas, né, podem fazer pedidos aí pelo call center. E aí a gente mata as duas perguntas, pessoal. Quem são os clientes, fãs de Expresso empresas? O relacionamento é pelo meio do Nespresso Clube, um clube com uma série de ações
que aproximam a proposta, a sua empresa, o Nespresso dos clientes, e por meio desses canais, desses 4 canais aí que estão exemplificados, o site, a loja, o call center e o pedido por e-mail. Vamos lá para o como, então. Quem são as parcerias chaves? Olha lá, pessoal, que interessante isso. A Nespresso, os parceiros chaves dela é quem fabrica a máquina e quem produz café. Olha que fantástico. Ela é uma marca. Então ela precisa ter pessoas para fabricar as máquinas e pessoas para produzirem o café. Olha que fantástico isso. Então, sem esses 2 parceiros, não há Nespresso. Sem a fabricação de máquinas de diversos modelos, diversos padrões, e sem a fabricação de diversos tipos de café, você não tem a Nespresso. Essas são as parcerias chaves. Ah, ele podia colocar lá, por exemplo, parceiro-chave é quem? É o cara que fabrica o manual de instruções da máquina. Não, esse não é o parceiro-chave. Aqui são só os principais parceiros. Máquina e quem fabrica a máquina e quem fabrica café. E isso você vai fazer também no seu plano de negócio, os principais, aqueles que sustentam o core business do seu negócio, né? Ou seja, a essência do seu negócio. Quais são as atividades chaves? Então, manutenção do clube, esse relacionamento, essa manutenção de malha, essa aproximação, isso é chave, porque senão o clube se perde, as pessoas vão esquecendo e param de consumir o café. A própria fabricação e a patente. Então, essas 3 atividades aí, a fabricação, patente e manutenção, vão garantir que a proposta de valor seja entregue ao segmento de clientes. E aí, os recursos chaves, quais são, pessoal? A marca é um recurso chave, né? Se não tiver a marca, não tem Nespresso, é diferente, né? Olha só quando eu falei, vou tomar um café da Nespresso ou vou tomar um café da Três Corações. Qual a marca que você acha que tem um peso mais forte aí na sua hora de decisão de escolher um cafezinho? Cafezinho pode ser até igual, mas qual a marca que vai levar você a tomar a sua decisão? Se faça essa pergunta. E quais outros recursos chaves? O próprio café, recurso-chave, os próprios canais de distribuição, como esse café, como essas máquinas chegaram até os clientes e a fábrica das máquinas. Quais serão as fontes de receita? Então a gente coloca, o exemplo coloca ali vendas recorrentes de cápsula com altíssima margem de lucro. As cápsulas são caríssimas, né, pessoal? Caríssimas. É como impressora. Hoje em dia, quanto é que está uma impressora? R$ 199. Opa, vai todo feliz. Agora tem impressora. Compra impressora, está na sua casa. Aí o cartucho dura o quê? Né? Dura 1 mês, 2 semanas. Aí terminou 2 semanas, você vai comprar o cartucho, está quanto? R$ 500. Né? O cartucho custando 3 vezes aí o valor quase 3 vezes o valor da impressora. E é isso que ocorre com a cápsula, né? As máquinas elas têm uma baixa margem de lucro, então está aí uma fonte de receita. Por quê? Eu favoreço a compra das máquinas, então todo mundo sai comprando máquina, todo mundo com máquina em casa, e agora? Vou tomar o quê? Vou ter que comprar a cápsula. Aí a cápsula eles colocam a margem de lucro lá em cima, né? Então, essa é uma estratégia criada para a Nespresso, que é traduzida de uma forma muito simples aí, e que a imagem nos coloca, que o livro do Osterwalder também apresenta. E a estrutura de custo, uma influência muito grande do marketing, da fabricação e dos canais de distribuição. Esses são os 3 principais itens. Mas aí você pergunta, eles vão gastar para fazer uma campanha de Dia dos Pais? Sim, vão, mas essa é a estrutura principal? Não, a estrutura principal é do marketing, de fabricação e dos canais de distribuição. E aí se fecha, né, o modelo de negócio ou o Canvas da Nespresso, que é fantástico, é um exemplo bacana para a gente encerrar a nossa aula. E vocês podem fazer um teste, comece a verificar a ligação que cada um dos blocos vai tendo com o outro e como isso realmente funciona de uma forma sistêmica e harmônica. Pessoal, eu deixo aí no final, aí no slide número 34, alguns contatos meus aí para que vocês aprenda um pouco mais sobre empreendedorismo e principalmente empreendedorismo social, que vocês sabem que é a minha especialidade, que é o tema, inclusive, do meu livro, e que vai ser um dos modelos de negócio que vocês vão desenvolver, né? Lembre-se, vocês devem desenvolver um modelo de negócio tradicional e um modelo de negócio social, para lá na frente a gente dar prosseguimento a somente um no plano de negócio. Tá certo, minha gente? É isso. Nossa aula aí não deu nem 1 hora, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima quarta-feira lá no Centro Universitário UDF para tocar essa nossa disciplina de empreendedorismo com a meta muito clara de formar empreendedores. Eu não quero
formar estudantes de empreendedorismo, eu quero formar empreendedores com negócios, assim como alguns dos meus ex-alunos que vocês andaram conhecendo aí pelo DF. Tá ok, meus amigos? Um abraço, a gente se vê aí no DF. Valeu!